Olá, meu querido amigo, meu querido irmão, muito bom dia, seja bem-vindo a este momento muito especial. Nós estamos aí no início de mais um ano, que seja um ano abençoado na sua vida, 2022, que você consiga ter a palavra de Deus norteando o seu coração e nós vamos ter a oportunidade de estudá-la nesse momento. Queremos reafirmar o nosso compromisso com a Bíblia, com o Antigo e Novo Testamento, norteando os nossos passos, norteando a nossa conduta, o nosso pensamento, para que em tudo possamos agradar o nosso Deus, para que possamos servi-lo e também amar e servir ao nosso próximo. Seja bem-vindo mais uma vez, aproveite esse momento para já curtir e também compartilhar a IBD com outras pessoas, para que pessoas sejam abençoadas a partir desse estudo da Palavra de Deus. Eu quero nesse momento convidar você a deixar a sua Bíblia aberta, ou o seu aplicativo, num texto muito importante de toda a trajetória, de toda a perspectiva bíblica, um texto que certamente implica no Antigo, mas certamente também traz relevância para o Novo Testamento, que é o texto de Êxodo capítulo 3. Nós vamos então conversar sobre essa vocação e a lição de hoje tem como título Deus levanta um libertador. Queremos aqui, em alguns minutos da nossa conversa, trazer alguns aspectos centrais da vida de Moisés. Certamente há tantas outras questões que podem ser pontuadas e se você identificar alguma questão interessante que você leu sobre Moisés, que você estudou, que você conhece, que você em outra escola bíblica dominical, em alguma mensagem, foi algo relevante para você, você pode colocar aqui no comentário que essa escola bíblica dominical ela tem sido participativa, os irmãos têm comentado, então tem sido muito abençoador estudar a palavra de Deus. Êxodo, capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 15. Êxodo, capítulo 3, e faço a leitura na Nova Versão Internacional, a NVI. Capítulo 3, a partir do verso 1. Mas antes de lermos, nós vamos pedir que Deus abençoe a nossa leitura, abençoe o nosso coração, abençoe a sua casa, a nossa família, abençoe toda a nossa comunidade de fé, para que a palavra dele seja realidade no nosso dia a dia, transformando o nosso coração e edificando pessoas. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pelo privilégio de, mais uma vez, compartilhar a Tua palavra, estar aqui com os nossos irmãos, com os nossos amigos, pessoas interessadas em aprender mais de Ti. Revela o que o Senhor tem para nós, a partir da Sua própria palavra, ao nosso coração. Ó Deus, queremos cumprir toda a sua instrução para nós, queremos seguir os teus caminhos, queremos fazer a sua vontade. Pedimos nesse momento que abençoe, ó Deus, cada pessoa que se encontra agora neste link, pedimos a tua bênção pelas pessoas que estão fazendo, ó Deus, e também fizeram parte desse processo para que a tua palavra e tua mensagem pudesse chegar e alcançar pessoas. Abençoe poderosamente esses nossos irmãos. Abençoe a família de cada um de nós. Nos colocamos aqui neste momento com o nosso coração aberto para aprender mais de Ti. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos então à leitura que tem como título na NVI Moisés e a sarça em chamas. Diz capítulo 3 de Êxodo, versículo 1. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, porque a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o nosso Deus se apresentando a Moisés, o Deus de Abraão,
o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. 7. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo do Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu o envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao Faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: qual o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Finalizando a nossa leitura, disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. A lição 2 traz como título, já anunciado anteriormente, Deus levanta um libertador. Temos diante do nosso texto essa vocação, esse convite, esse encontro de Moisés, que vai ser o libertador do povo, que vai ser um líder responsável para conduzir o povo numa trajetória. É certo, já sabemos, é possível adiantar que Moisés não adentrou a terra prometida, mas ele foi responsável por essa libertação. Antes de, então, detalharmos possivelmente esse texto, nós temos condições de olhar o texto de maneira resumida, de forma até panorâmica, e perceber que Deus se apresenta como Deus dos antepassados de Moisés, ligando então uma ideia de aliança, propondo ali para Moisés reforçando a sua confiança nele, que de fato Deus, que havia realizado essa promessa a Abraão, conhecemos a aliança entre Deus e Abraão, e a promessa era bênção, terra e descendência. Agora chegou o momento de ser realizado tudo aquilo que Deus havia preparado, Deus havia prometido a Abraão. Por isso, essa apresentação. Moisés se coloca como alguém incapaz, como alguém inferior, como alguém que não tem condições alguma de responder esse convite positivamente. Afinal, ele pergunta o nome de Deus: eu tenho condições de chegar sem nenhuma prerrogativa ou nenhum documento? É preciso que o Senhor me dê algumas características a mais. E Deus reafirma: o eu sou está te enviando. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó faz então um convite para a libertação. Ainda dentro desse texto é possível encontrarmos aqui algo muito interessante. Deus diz que o clamor do povo chegou aos seus ouvidos e Deus desce então para libertá-los. É um movimento de Deus em nossa direção. É um movimento de cuidado, é um movimento de amor, é um movimento onde Deus não tolera a injustiça. E dado o momento onde o tempo é do próprio Deus, que é soberano, ele vai executar a sua justiça e libertar os oprimidos das mãos dos opressores. Às vezes nós temos um olhar até desconfiado de que será que Deus de fato está vendo tudo o que tem acontecido em todos os tempos, ou melhor, nos nossos tempos neste mundo? É certo de que Deus não perde o controle da história e de que há muita gente clamando, que há muita gente orando e que num dado momento a justiça de Deus vai ser então concretizada
e as pessoas serão abençoadas. Agora, é preciso, como a própria lição nos sugere, olhar para a vida deste homem. Quem foi Moisés? O que a própria Bíblia pode nos apresentar, o nosso texto sagrado, sobre este homem? O que é possível, então, entender sobre esse homem que foi levantado por Deus para ser um libertador? Nós, quando olhamos para esse texto, nós estamos num livro que é a experiência de saída de opressão debaixo que havia dos israelitas, estavam debaixo do império de um grande governo egípcio, em direção a uma terra prometida. Essa saída é o que nós chamamos de ato fundante, de experiência fundante da libertação. Ela, além de colocar Moisés como fundador da fé de Israel, ela também proporciona uma outra compreensão de que aqui se inicia um novo povo. Anteriormente, tínhamos tribos reunidas, escravizadas, mas agora há um momento onde um povo vai ser formado, uma nova nação. Eles vão ter a sua própria lei, eles vão ter a sua própria terra, vão ter o seu próprio governo. Mais para frente, nós conhecemos o texto de Samuel, eles vão abrir mão desse governo de anciãos, de homens que representavam comunidades menores, para se igualarem a outros povos pedindo um rei. E diz o próprio Deus a Samuel: Samuel, eles não estão rejeitando a você, rejeitam a mim com esse pedido. Mas nesse momento não há rei, a priori não há terra, não há espaço para que esse povo possa ficar, mas há um ato fundante, uma experiência com Deus, de um Deus que liberta, um Deus que olha para um conjunto de pessoas e decide então acolher esse clamor. Há muita gente que pensa que Deus está com os poderosos, com aqueles que às vezes estão o tempo todo usando dos seus títulos para conquistar coisas, para arrumarem os seus espaços, mas é preciso entender que Deus está com aquele que clama. E nesse aspecto nós temos um povo que é pequeno, que é escravizado, que é humilhado, que está sobrecarregado e que clama incansavelmente por algo novo, por uma mudança. E a novidade não deve ser apenas um repaginar, um melhorar, uma reforma. Deus, quando torna algo novo, o torna por completo. Isso é muito bonito. Às vezes nós queremos virar o ano e acabamos de fazer isso, estamos no 9º dia do novo ano, nós temos essa intenção de melhorar apenas algumas coisas. Mas permita, clame ao Senhor para que Ele possa mudar todo o cenário. Então, analisando a vida deste grande líder, Moisés é o fundador desse aspecto da fé dos israelitas. Essa experiência, então, experiência de transformação, a experiência da Pessa, ou seja, da Páscoa, da libertação do Senhor para com esse povo, é uma experiência fundante, tendo Deus como o verdadeiro Deus, como Deus de Israel. É claro, o Deus que liberta Israel, o liberta para que por intermédio de Israel pudesse libertar outros povos também. Essa era a mentalidade. Mas se a gente for olhar para a Bíblia hebraica, ou seja, o nosso Antigo Testamento, Moisés é citado 693 vezes, dado a sua importância. Moisés também, além de ser citado 693 vezes, é apresentado como o maior profeta da Bíblia. Nós, na Bíblia hebraica no caso, nós temos então, quando olhamos para a vida de Moisés, o relacionamento com Deus e com o próximo. Isso é muito importante a gente pontuar. Diz o texto de Deuteronômio, capítulo 34, versículo 10, que em Israel, leio também na NVI, nunca mais se levantou profeta como Moisés, dada a sua importância, a quem o Senhor conheceu face a face e que fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor o tinha enviado para fazer no Egito contra o faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra. Olha que interessante, Moisés tinha um relacionamento direto com Deus, e vamos montar aqui uma espécie de tríade, de tripé.
onde ele tinha um relacionamento com Deus, ele então se relacionava face a face, diz o texto que nós acabamos de ler, a quem o Senhor conheceu face a face. Num outro momento agora, ele se relaciona também com o ser humano. Moisés se mostra como alguém que é humilde. Então, aqui a gente já pode estabelecer lições para a nossa vida. É inadmissível e, na verdade, isso não acontece, alguém que se relacione com Deus verdadeiramente, de encontro, de aproximação, aqui a metáfora é de face a face, que ele não seja alguém humilde. Alguém que opta pelo caminho da arrogância, pelo caminho do egocentrismo, pelo caminho de ser e de usar os seus títulos para passar por cima de outras pessoas, é alguém que pode até trazer na sua fala, que se encontra com Deus, mas que isso não é verdade. O encontro com Deus gera uma pessoa humilde. Está aí o lado de Moisés. Moisés, como nós sabemos, ele tem a sua vida, os seus 120 anos de história, de trajetória, de existência, divididos em 3 partes. Nos primeiros 40 anos, Moisés se relaciona diretamente com uma cultura egípcia. Está ali no palácio, está ali absorvendo todo o conhecimento do império e ainda assim se coloca como alguém para se relacionar com os escravos. Alguém muito humilde, verdadeiramente. Mas não apenas isso, nós temos um outro dado na vida do próprio Moisés, que é a sua empatia. Ou seja, Êxodo capítulo 2, versículo 11, além de mostrar a empatia que Moisés tem pelos seus conterrâneos, também, uma vez que ele é hebreu, ele vai então se relacionar com essas pessoas de uma forma, se doando a elas, se preocupando com elas. Diz o texto de Êxodo 2, capítulo 11. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também o egípcio espancar um dos hebreus. E o restante da história você já conhece. Moisés então toma partido dos seus irmãos, mata o egípcio e posteriormente a esse ato descoberto ele precisa fugir. O que é importante destacar aqui que Moisés ele se coloca no lugar dos seus irmãos, ou seja, já adulto, mesmo tendo tido essa experiência do palácio, ele vai até o lugar onde estavam seus irmãos hebreus. E lá ele também tem uma atitude de intolerância à opressão que os seus irmãos passavam. Moisés é um grande exemplo. Até aqui conseguimos então pontuar alguns aspectos gerais da sua vida. Falei ainda há pouco que Moisés tem 120 anos de existência. E é muito interessante que quando nós olhamos para o salmo que é atribuído a Moisés, o salmo de número 90, nós encontramos lá uma solicitação, um pedido, né? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira ou de tal forma que alcancemos corações sábios. É muito interessante que nós, ao observarmos essa questão dos 120 anos, de contar os nossos dias, a professora Susana Schwartz, professora judia e professora de Bíblia Hebraica da Universidade de São Paulo, é uma professora muito dedicada muito tempo aos estudos da Bíblia Hebraica e também pela USP. É interessante que ela escrevendo um artigo num periódico da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, e trabalhando essa questão dos 120 anos, ela vai dizer que ao atribuir, olha que interessante, ao atribuir ao homem 120 anos, Deus também define a vida humana como um ciclo completo e perfeito. Lembra aqui, 40 anos de Moisés no Egito, 40 anos de Moisés em Midian, 40 anos de Moisés caminhando com o povo rumo à conquista da terra prometida, a libertação
e instauração também da lei, chamada lei mosaica. Então, um ciclo completo e perfeito. Vamos retornar para a frase, ela caminha para finalizar dizendo uma encadeação ideal para que a consciência que o humano tem da vida e de Deus resida em seu corpo de pó, sendo que a própria terra, origem e destino do homem, também pertence a Deus. É muito interessante observar que há um tempo limitado para a vida do ser humano, que vai retornar, ou seja, de onde veio, origem e destino, a própria terra, mas que enquanto não retorne tenha consciência de que é humano, de que é pó e de que pode se voltar completamente para Deus para trazer sentido à sua existência. Retomemos então as fases da vida de Moisés e vamos aqui destacar alguns aspectos que considerei essenciais. O primeiro é o seu nascimento, que é debaixo da pena de morte que o faraó havia decretado. E isso é muito interessante, ao mesmo tempo demonstra aqui um ato irônico que o texto deseja provocar. O texto aqui está fazendo algo brilhante. Diz sobre o nascimento de Moisés que havia um decreto sobre a morte, então, dos meninos. Joquebede, mãe de Moisés, segura a sua vida ali próxima de si mesma até um certo tempo, 3 meses, depois não consegue mais. Ela prepara um cesto de junco e ali dentro coloca o seu queridinho filho Moisés. Mas é interessante notar aqui, Pascoal Peragine, pastor da PIB de Curitiba, escreveu recentemente um texto, um livro sobre a liderança de Moisés, que serve tanto para o meio secular, com gestão no meio secular, quanto para a liderança cristã também. E diz ele que um texto que demorou 18 anos para ser produzido. E aí, justamente nas primeiras páginas, no primeiro capítulo do seu livro, o pastor Pascoal Peragine vai trazer aqui um aspecto que ela faz o melhor que podia fazer para que o seu filho fosse preservado. E aí é interessante que essa liderança, nós sempre ressaltamos a liderança do Moisés, mas a liderança da Joquebede sobre a vida de Moisés é que em dado momento ela precisa depender de Deus. Aqui nós temos um ponto muito interessante, inclusive que o pastor Pascoal Peragine desenvolve, que é um momento na nossa vida que nós podemos planejar, podemos fazer o melhor, mas que foge muitas questões, como vamos ver na própria vida de Moisés, em breve, daqui a pouco, que fogem ao nosso alcance e nós precisamos, no momento que não está no nosso alcance, depender completamente de Deus. Assim faz Joquebede. E aí é interessante porque a história é brilhante demais. A filha de Faraó, olha aí que interessante, a filha do Faraó que havia decretado a morte dos meninos, decide pegá-lo. E mais do que isso, a própria mãe do faraó é paga para cuidar do seu verdadeiro filho. A verdadeira mãe agora é paga para cuidar do Moisés. A história é desenhada dessa forma, ou seja, dependência de Deus. Faça o melhor, mas dependa sempre de Deus. Na vida de Moisés isso é apresentado, mas desde o seu nascimento, mesmo quando Moisés não tinha ciência, Deus havia preparado o coração da Joquebede, sua mãe, e preparado a história. O seu nome é egípcio, significa nascido de, né? Tem uma ligação com Ramessés e muitos faraós tiveram esse nome, se não me falha a memória, 11 faraós, por isso esse nome é um nome egípcio, mas a Bíblia hebraica apresenta um outro significado, que significa então um significado que traz tirado das águas. Moisés significa tirado das águas. Ou seja, no mundo antigo, isso é muito importante aqui pontuar,
não havia essa nossa prática de, com um tempo considerável de antecedência aí do nascimento do bebê, se escolhe um nome. Hoje os pais se preparam para esse momento, né? Então descobriu, espera ali alguns meses da descoberta e começam a procurar o nome, significado, faz uma pesquisa no Google, depois vai em outro lugar, olha na Bíblia e percebe que esse nome teve um destaque, o personagem ou a personagem teve um grande destaque na Bíblia, e um nome é escolhido com antecedência, ou seja, quando o bebê vai nascer, as pessoas já têm conhecimento do seu nome. Por isso, às vezes, quando nos aproximamos de alguém que está grávida, e ali já fala, olha, fulano está aqui, está muito bem, fizemos tal exame, tal acompanhamento, ou seja, o nome antes do nascimento. Agora, nesse aspecto, no mundo antigo, o nome era de acordo com a experiência. Ou seja, dada a experiência daquele nascimento, se ele tem a ver com dificuldade, o nome vai ter a ver com dificuldade. Se ele tem a ver com um ambiente tirado das águas, Moisés tirado das águas. Então, só para pontuarmos essa questão que era muito interessante. O nome era dado bem próximo àquele momento ou posterior ao nascimento. No nascimento ou posterior ao nascimento. Nós temos isso depois, antes do nascimento de Moisés, outras experiências como entre os patriarcas também. Agora, Moisés é colocado num cesto. Isso é interessante a gente trazer aqui uma observação, e é uma observação que às vezes o português não nos ajuda. Aí a gente precisa recorrer ao original, ao hebraico, mas fique tranquilo, nós não vamos falar em hebraico aqui. É interessante observar que a palavra que aparece para arca, há então uma intertextualidade, uma conexão de textos. A palavra que aparece para a arca de Noé é a mesma palavra que aparece para o cesto de Moisés. Isso é muito interessante. Teva. Então a palavra que aparece lá da experiência de que Deus havia prometido que guardaria Noé e a sua família, aparece aqui também com Moisés. É possível então propormos 3 interpretações, até ambíguas em certo sentido, a partir desse cenário. A primeira é que não há nenhuma dúvida quanto a isso, de que Deus é um Deus que guarda, que cuida e protege aquele que ele chama. Então, se Deus havia chamado Noé, se Deus havia convidado, se Deus tinha um projeto a partir da vida e com a vida do Noé e também da sua casa, ele vai certamente construir algo para protegê-lo. Fique tranquilo. Às vezes você se preocupa com algumas atitudes, com algumas questões na sua casa, na sua vizinhança, e você fala assim no seu trabalho, meu Deus, o que vai ser da minha vida? Deus é aquele que cria uma arca, ou até mesmo ele cria um cesto, sendo arca, sendo cesto, sendo grande, sendo pequeno, sendo forte, sendo frágil, Deus está com você e a te proteger. O segundo, é possível então olhar aí que Deus usa a água para proteger tanto Noé quanto Moisés. Ou seja, neste ambiente havia também ali uma proteção, ao ponto de que a água serviu como algo que pudesse blindar esses 2 cenários, Noé e Moisés. E mais do que isso, quando nós olhamos na libertação, na travessia do Mar Vermelho, nós identificamos facilmente as águas sendo então seguradas em forma de paredes, de um lado e de outro. Deus segura e faz uma proteção, seca o Mar Vermelho para que a travessia fosse possível aos israelitas. Posteriormente a essa saída, a essa travessia, as águas retornam e diz o texto que afogam todas as pessoas que estavam ali juntamente dos egípcios, os seus carros de guerra e também todo aquele povo que perseguia os israelitas. É interessante olharmos isso. Mas eu quero trazer aqui uma terceira interpretação possível também. Quando nós olhamos
a água neste cenário do mundo antigo, ela representava algo que era um perigo, algo meio que indomável. Não havia tecnologia, não havia ciência, não havia previsão do tempo, não havia todo esse material que nós temos para fazer certas aferições. Nem tanto essa conscientização de água salgada, água doce. Então, nesse cenário, nós percebemos que a água também é um perigo. Então essa é a terceira interpretação. A primeira fica no nosso caso de que Deus protege os seus, os quais atendem o seu pedido, ele tem promessa para a vida desses homens, e agora esses dois pontos últimos que coloco aqui podem parecer, podem entrar em contradição, mas podem também se complementar. E aí no último aspecto aqui, ele apresenta... Deus pode se apresentar como aquele que está sobre o caos, sobre as águas. E temos outros textos que nos trazem isso à memória. Entendendo um texto de Jesus, onde ele se assenta sobre o mar e ali ensina, ou seja, ele governa, ele traz paz e ele traz a vontade de Deus, mas ele tem um domínio. Lembra daquela indagação, quem é este que até os ventos e o mar lhes obedece? É interessante notarmos que Deus ele tem o controle de todas as coisas. A arca, o cestinho, mas Deus está acima de todo e qualquer caos. Descansa o seu coração, porque Deus é aquele que está acima de qualquer possibilidade de desconforto e de caos. Ele pode, então, governar tranquilamente a nossa vida, o nosso coração e colocar todas as coisas no seu devido lugar. Caminhando um pouco mais, nós encontramos aqui Moisés, Moisés é um líder humano. A gente pode destacar vários aspectos da vida de Moisés, até aqui destacamos aspectos positivos, mas Moisés não deixou de ser humano por conta do seu destaque, de sua proeminência na libertação do povo. E podemos aqui então identificar algumas coisas. Primeiro que Moisés, como já falamos, não era divino. E a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento, não diferente do Novo Testamento, toda a nossa Bíblia não deixa escapar ou não encobre, não vê dificuldade em relatar equívocos nas famílias, nas vidas, nos indivíduos, de homens e mulheres que foram relevantes em toda a trajetória da mesma Bíblia. Isso é muito interessante, porque algumas pessoas optam por contar só o lado bom de alguma história, ou outras optam por contar só o lado ruim, mas é interessante que a Bíblia olha para o indivíduo, os relatos vão sendo construídos e não escondem em nenhum aspecto os defeitos desses homens e dessas mulheres que foram relevantes. Moisés, então, nós encontramos em Êxodo 3, que lemos, ele recusa cumprir sua missão. Olha, como é que eu vou fazer isso? Eu não tenho condições, num outro momento eu tenho uma língua pesada, e que pode ser de fato uma patologia, uma dificuldade de fala. E como é que ele vai fazer isso? A sua humanidade. O medo de não conseguir alcançar a grande missão que Deus coloca diante de nós demonstra uma fragilidade e nos coloca como pó, como ser humano. Uma outra coisa, quando nós que podemos encontrar, que se encontra em Números, capítulo 20, versículos de 1 a 13, nós vamos ler, depois você pode destacar e fazer essa leitura. Moisés bate na rocha, não era essa a proposta, mas há uma desobediência, Moisés acaba cometendo essa mesma questão. Ainda em Números 11, 21 a 23, Moisés supostamente duvida da habilidade do próprio Deus fornecer carne para o povo. Olha, como é que isso vai acontecer? Tem condições de ter carne para todas essas pessoas? Ou seja, havia uma limitação na vida do próprio Moisés. Ainda como líder e como grande líder que foi, isso é importante apontarmos aqui, mas Moisés não foi bem sucedido ou totalmente
bem-sucedido em transformar escravos em homens livres, já que o povo detém sua mentalidade de escravos, aquela proposta de retornar ao Egito. Melhor seria se ficássemos debaixo, sob o jugo dos egípcios que vir para cá, ou seja, não havia ainda aquela mudança de mentalidade, e a lei mosaica é justamente esse motor responsável por transformar a mente. Não adianta ter terra nova, lugar novo, liderança estabelecida se não tem a mentalidade do povo de liberdade, se ainda tem uma mentalidade de escravo. Então havia essa questão, Moisés encontrou certamente uma grande dificuldade, como nós percebemos em Êxodo 14 e também em Números 11 e 14. Agora, Moisés, mesmo sendo um excelente líder, paradigma de liderança, tanto para a gestão secular quanto para a liderança cristã, pessoas que trabalham nas comunidades de fé, Moisés não consegue evitar, isso é interessante, rebeliões, até mesmo de seus companheiros da tribo de Levi. Nós encontramos Êxodo 17, também no capítulo 31, Números 16. Aqui alguns aspectos da limitação, que mostram que Moisés era de fato humano. E quando nós ressaltamos ou realçamos aqui os aspectos da sua bondade, da sua empatia, do seu relacionamento face a face com Deus, colocamos também Moisés na mesma dimensão humana que nós nos encontramos. Temos outros aspectos, mas esses são essenciais para notarmos a humanidade de Moisés. É bem possível que você, e bem provável que você se encontre em alguns desses aspectos. Às vezes você pensa que não vai dar conta de algo, a missão é muito grande, às vezes você não consegue de fato conter algumas rebeliões, e principalmente de pessoas que estão ao seu lado, como é o caso relatado aqui também em Êxodo e Número. Às vezes você não consegue mudar a mentalidade das pessoas, quer ensinar as pessoas a pensarem por si mesmas, as pessoas não dependerem de outras pessoas para lerem a sua própria dimensão de vida, mas as pessoas preferem ficar numa dimensão de escravidão. Algo que é importante pontuarmos e que Moisés parece também deixar muito claro para nós é que em todos os momentos, conseguindo ou não, uma dependência do próprio Deus. Caminhando ainda um pouco mais, nós encontramos Moisés e a sua compreensão como não apto para a liderança. Indicamos já numa outra fala sobre esse seu sentimento. Ele não se considera apto e não se considera preparado para tal função. Quem nunca se sentiu dessa forma? Nós lemos o texto de Êxodo, justamente esse diálogo, justamente esse convite, justamente passamos por ele, pelo texto, justamente essa proposta: Moisés, eu estarei com você. Mas isso não é diferente em outros homens da palavra que nós encontramos na palavra de Deus. Amós não foi diferente. Nós encontramos no texto de Amós, capítulo 7, do versículo 15 em diante, diz ele: eu não sou profeta, eu sou boieiro e cultivador de sicômoros. Ou seja, eu não estou preparado para tal função. Não diferente, encontramos uma outra pessoa importante demais nessa trajetória bíblica, mas que se vê como inapto, que não tem condições de conduzir a profecia. Se Moisés teve essa prática de não se sentir totalmente preparado para tal função, Amós também revelou isso. Agora o outro nome que nós encontramos é o próprio Isaías. Ele falou: olha, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. É a afirmativa que Isaías tem para também tentar dar um significado para o seu pensamento de que ele não era ali muito bom para exercer tal função. E ainda temos um outro grande profeta, 3 grandes profetas aqui, profetas do século 8, profetas do século 7. Agora citamos também o profeta Jeremias no capítulo 6, assim como Isaías, não citei, no capítulo 6 também. Ele olha para dentro dele mesmo e ele afirma: olha, eu não tenho condições
eu não posso, eu sou muito pequeno, eu não dou conta de responder a esse convite da profecia. E eu quero dizer para você que Moisés, Amós, Isaías e Jeremias, quatro líderes que nós acabamos de citar, homens que não se sentiram preparados para exercer tal função, para atender o convite desafiador que vinha da parte do próprio Deus, mas que mesmo dessa forma, não se sentindo preparados para tal função, responder positivamente o convite que o Senhor estava fazendo a eles, esses homens acreditaram que Deus poderia usá-los, não por causa deles, mas porque quem fez o convite foi o próprio Deus. E Deus então tinha capacidade, tinha poder de transformar e de usar. E certamente homens que foram influentes. Moisés, um grande líder de libertação. Amós, um grande profeta diretamente de Tecoa, um lugar tão simples, mas que apontou a verdade de Deus. Acusou as injustiças. Vocês vendem os pobres por um par de sandálias. O dia do Senhor sobrevirá a essa nação. E de fato Deus exerceu aquilo que Amós havia dito. Não diferente Isaías, que profetizou e tem um livro aí enorme com os seus 66 capítulos, e Jeremias também desenvolveu uma grande função de apontar sobre o exílio babilônico e de dar condições de sobrevivência aos exilados aí em 592 aproximadamente antes de Cristo. É muito interessante nós entendermos isso. E eu quero agora ir para a parte final da nossa lição e dizer que Moisés aparece no Novo Testamento, sem sombra de dúvida. O próprio Mateus, quando constrói o seu evangelho, coloca Moisés e Jesus sendo superior a Moisés. Porque a lei mosaica foi deturpada na compreensão de um tempo considerável de várias interpretações. Aí Jesus ressignifica e diz, olha, ouvistes o que foi dito? Então aquilo que foi dito não por Moisés, mas aquilo que foi dito na interpretação da lei de Moisés. E aí Jesus vai corrigir, olha, se você fizer isso, você já comete pecado. Se você fizer agir dessa forma, você já tem pecado, como nós encontramos no chamado Sermão da Montanha. Então, se Moisés recebe as tábuas no monte, Jesus agora vai ensinar ou ressignificar ou trazer o real sentido que na história foi transformado, mudado negativamente, também no monte. Mateus é alguém muito esperto e, como escreve para um público possivelmente judeu, ele deseja pontuar isso. E aí nós encontramos agora, não quero falar de Mateus, eu quero falar de Apocalipse. Diz lá no final do último livro da Bíblia, capítulo 15, você deve conhecer, capítulo 15, versículos 3 e 4, um texto muito conhecido, um texto bonito, um texto que se tornou de fato uma canção para as nossas comunidades. E aí o versículo 3 de Apocalipse, do capítulo 15, diz: E cantavam um cântico de Moisés, olha o testemunho, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Olha que bonito. O testemunho que o texto de Apocalipse nos traz é que Moisés foi servo de Deus. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não te temerá, Senhor? Quem não te glorificará? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santos. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Apocalipse 15, versículos 3 e 4. F.F. Bruce, um comentarista de uma Bíblia da NVI, faz a seguinte observação. O cântico de Moisés, que nós encontramos e acabamos de ler em Apocalipse 15,
É uma referência não somente ao hino de louvor pela redenção em Êxodo capítulo 15, ou seja, a libertação do povo e o cântico, a festa, o júbilo, a adoração a esse Deus que ouve, que desce e que liberta o povo. Mas também o cântico do juízo, Deuteronômio capítulo 32, pois nos versículos 3 e 4 podemos discernir ecos claros de Deuteronômio 32:4. O que diz Deuteronômio 32:4? Ele é a rocha. Ele é a rocha. As suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. E Deus, fiel, que não comete erros, justo e reto Ele é. Justo e reto Ele é. Na sua trajetória de vida, talvez você não chegue à idade que o querido Moisés teve, 120 anos, mas talvez você perceba que muita gente é injusta, muita gente não anda na retidão. Mas eu lhe convido nesta manhã, a olhar para Ele que é a rocha. As suas obras são perfeitas. As obras do ser humano, imperfeitas. E todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel que não comete erros. Justo e reto Ele é. Às vezes as nossas orações estão carregadas de pedidos e de pedidos que apontam um coração consumista. E pouco se faz a oração. Pouca oração se faz nesse sentido de exaltar a retidão, exaltar a perfeição, exaltar a força. Ele é rocha, Ele é inabalável. Esse é o nosso Deus. E na conclusão eu quero então retomar os aspectos primordiais que eu considerei logo no início. E quero pedir que isso seja uma realidade na minha e na sua vida. Você é líder em algum lugar, em algum momento. Não, eu lidero. Lidera. Se você é pai, você tem liderança sobre o seu filho. Se você está em algum lugar, em algum momento você lidera. Pode não ser um líder de 100, 200, 1.000, 3.000, 5.000, 15.000, um CEO. Pode não ser. Mas você é líder. E aí quando nós olhamos, Moisés estava face a face com Deus. E por isso, Moisés se tornou um homem humilde. Moisés se tornou um homem que tinha empatia e um homem que tinha intolerância à opressão. Quanto mais nos relacionamos com Deus, mais humildes nos tornamos ou somos tornados. Mais empáticos nos tornamos ou somos por Ele, pelo nosso Deus, tornados. E mais intolerantes à opressão nós nos tornamos ou somos por Ele nos tornados. É muito interessante. Os 120 anos da vida de Moisés. Educação egípcia, uma maturação em Midian, no seu segundo momento, e no terceiro 40 anos, a prática da libertação, a prática de todo aprendizado. E aí assim nós podemos orar com esse pedido do salmo que nós encontramos e que já foi mencionado, o salmo de número 90, e que você já tem conhecimento desse salmo. E logo no verso 12, é exatamente isso que nós podemos pedir para o ano de 2022. A versão NVI diz esse pedido: ensina-nos. E eu queria que você fizesse essa oração: ensina-me a contar o meu dia para que o meu coração alcance sabedoria. Na NVI, ensina-nos aí é uma oração comunitária, é uma oração do grupo. E atualizando o Novo Testamento, é uma oração da igreja. Senhor, ensina-nos, como primeira igreja batista de Niterói, a contar os nossos dias para que nosso coração alcance sabedoria. Nós vamos orar nesse momento. Temos diante de nós um grande líder. Temos diante de nós os seus feitos maravilhosos, como diz o texto de Deuteronômio que lemos, mas temos diante de nós um ser humano e que é possível então nos relacionarmos com Deus, para que face a face
tão pertinho estejamos. E que 2022, a nossa igreja, a minha e a sua vida, nós somos essa igreja. E se você pertence a outra igreja, que você e a sua igreja, se você ainda não pertence, se entregue a Jesus e faça parte dessa comunidade, que a minha e a sua vida sejam um grande potencial de relacionamento com Deus, de encontro com Deus, e que com o ser humano vai resultar em humildade, empatia e de intolerância à opressão. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse momento onde o Senhor fala ao nosso coração, onde temos a oportunidade de repensar as nossas atitudes. Obrigado, porque nós estamos no início de um ano. Virão tantos dias, nós nos consagramos ao Senhor nesse momento. Nós queremos renovar a nossa aliança contigo. Queremos estar diante de ti face a face, encontro diário, para que o Senhor mude o nosso coração. Pedimos ao Senhor que esses encontros possam resultar no nosso relacionamento com o próximo, no nosso relacionamento como igreja, no nosso relacionamento com a nossa casa, para que tenhamos empatia, para que tenhamos humildade, para que não toleremos a opressão. Ajuda-nos a seguir o maior exemplo, assim como Mateus em seu evangelho apontou, Jesus Cristo. Que Jesus seja Senhor e Salvador da nossa vida, do nosso coração, em todos os momentos da nossa vida. Que possamos, ó Pai, aproveitar cada minuto do nosso tempo para que alcancemos um coração sábio. A Deus, essa é a nossa oração e a fazemos no nome de Jesus. Amém.